Olá, Grandenses! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E desta vez vamos tratar de um assunto bem especial que vocês pediram para eu fazer um vídeo lá da postagem que eu fiz no nosso Instagram a respeito dos 3 livros que, digamos, que me guiaram à carreira literária. Sim, esses livros, muito provavelmente eu não seria escritor, Grendel não existiria, não estaria aí conquistando os leitores pelo Brasil. Quer saber mais sobre os 3 livros? Vou contar para vocês como cada um me influenciou e como cada um me guiou para essa carreira. Então, vamos lá! O primeiro livro foi no ano de 2004, em janeiro de 2004. O que aconteceu? Eu já tinha lido, acho que um livro de fantasia antes, que eu tinha gostado muito, mas que não foi aquele livro ainda que me instigou a escrever. Para quem não sabe, desde criança, na verdade, eu costumava já desenhar, contava histórias através de quadrinhos e de mangás, e passei um tempo fazendo isso, desenhava, na maioria das vezes, versões minhas de animes que passavam na televisão, e na maioria das vezes eu lia para os colegas de classe essas histórias que eu escrevia e fazia muito sucesso. Mas chegou um momento que fazer essas versões desses conteúdos da TV acabou não sendo mais suficiente para mim. E por um tempo eu parei de contar histórias, eu parei de desenhar. Mas aí, em janeiro de 2004, eu assisti o filme Harry Potter, a Câmara Secreta, em DVD. E aí, familiares da gente tinha esse livro aqui, que é Harry Potter, o Prisioneiro de Azkaban, e me emprestou para eu ler, já que eu tinha acabado de assistir o filme, tinha gostado do filme e tal, já havia gostado também da Pedra Filosofal, no qual também tinha lido o livro. Mas só que esse foi o primeiro livro que, quando eu li, eu me senti mais imersivo. Eu me senti assim, com vontade de imaginar aquele mundo. Eu lembro que eu fiz desenhos de personagens que apareciam no livro. Foi o primeiro livro que me fez realmente aguçar minha criatividade e colocar isso para fora e de imaginar um mundo novo. Tá? Então esse livro foi muito importante por isso. Já o segundo livro, infelizmente eu não tenho ele aqui, mas eu vou botar aqui uma imagem dele, né, para compor aqui com vocês. Foi no ano seguinte, já em 2007, no ensino médio, que passou uma novela na TV, que era Essas Mulheres, que reunia 3 obras de José de Alencar, que eram Senhora, Lucila e Diva. E eu lembro que na escola, na biblioteca da escola, tinha o livro Senhora, e então eu peguei o livro emprestado lá e li assim rapidamente o livro. E foi o primeiro contato de um livro nacional assim que eu peguei e li, sabe, sem ser assim por obrigação, mas por desejo. E apesar de ter uma linguagem bem diferente da linguagem que eu estava habituado, de eu sofrer um pouquinho para interpretar algumas coisas, foi muito interessante para mim ver e poder perceber na literatura a questão do tempo, como se fosse um registro de uma época. E mostrou então para mim mais uma vez o poder da literatura. Inclusive essa obra de José de Alencar, acho que eu li no mesmo ano 2 ou 3 vezes. De tão bom que eu achei, até porque também teve algumas partes que até então tinha sido difícil para mim compreender, e eu senti necessidade de ler mais vezes para realmente entender esses momentos que eu fiquei meio confuso, mas por causa da linguagem mesmo, por causa da estética da época, da linguagem que o autor utilizava. Já o terceiro e último livro
foi um pouquinho antes, né? Foi porque na verdade ele pegou o final de 2006 ali para 2007, que foi um livro de fantasia, de novo voltamos à fantasia, que foi esse daqui, Eragon, do Christopher Paolini. Esse livro foi importante para mim porque lembra que eu contei para vocês que eu havia parado de contar histórias, que eu havia parado de desenhar, embora nunca tivesse parado de imaginar mundos novos ou situações encantadas ou de imaginar histórias diversas? Pronto, nessa época, foi mais ou menos quando saiu o filme e saiu na mídia muitas matérias a respeito do autor, do Christopher, que nas matérias falaram que ele havia escrito o livro muito jovem, salvo engano, entre 15 e 16 anos, e que era a idade mais ou menos que eu tava na época. Ai meu Deus, eu revelo na minha idade. Mas era a idade que eu tinha mais ou menos na época. E até então a visão que eu tinha de escritores eram de pessoas já muito vividas, pessoas quase eremitas que viviam aí na sua máquina de escrever. E quando eu vi ele, que era um autor jovem, escrevendo fantasia, me despertou em mim uma chama, sabe? Eu enxerguei o livro assim, eu conheci a história dele e pensei, olha, se ele começou jovem, eu também posso começar, já que eu gosto de contar histórias, não estou tendo tanto tempo de desenhar, que demanda mais tempo, né, do que só escrever, então eu vou tentar escrever. E aí foi nesse mesmo período que teve na sala de aula uma atividade que a professora de redação pediu para que a gente fizesse conto. E o conto que eu escrevi na época bombou, todo mundo adorou o conto, foi uma sensação, a professora também elogiou bastante. E foi quando eu recebi de vez assim, um empurrão, sabe? De ir escrever, de contar histórias através da literatura. E vocês, tem algum livro que marcou vocês nesse tempo? Seja você leitor ou você também escritor, eu adoraria saber. Conta aí pra mim se teve algum livro que lhe marcou, se teve algum livro que me instigou, como esses livros também acabaram me instigando a seguir aqui a minha carreira literária. Que tá só no começo, mas só que eu tô muito feliz por sentir o carinho e o contato dos meus leitores e também de algumas pessoas que aparecem aqui e ali para me conhecer, para bater um papo. Amo esse contato com vocês. Mas quanto a então para mim, vou ler todos os comentários e claro, até o próximo vídeo. Que a Mãe Natureza semeie sua semana.